Senechal está com a gente de novo para falar um pouquinho mais do Atlético. O Carlos Mion, nosso amigo Carlos Mion, jornalista, mandou aqui uma informação que o jornal Marca lá da Espanha, o Senechal está divulgando que o Betis pagou não 7, mas 5 milhões de euros e que o comprou 50 e não 70% do passe do Abner. Tá havendo aí uma controvérsia em relação a esses números, hein, Senechal? É verdade, Linha. O Atlético, claro, não confirma, né, quanto foi a negociação, a prática do clube, não divulga assim, né, o valor da negociação incerto. Normalmente, até quando tem porcentagem de venda, eles até falam sobre isso, então a gente deve descobrir nos próximos dias. O Atlético não oficializou ainda, né, a venda do Abner, nem o Betis oficializou a compra do jogador. Na Espanha isso é comum. Na Espanha eles divulgam esse valor da operação, a porcentagem do passe. Talvez se o Atlético não divulgar, o Betis pode falar, mas estava em 15 milhões de euros na primeira notícia que saiu, até da nossa colega Nádia Mauad do Globo Esporte, com 20% do passe ficando com o Atlético. Agora a informação do Marca, 5 milhões de euros por metade do passe, então o Atlético lucraria bastante com uma venda futura do lateral. A gente precisa esperar um pouquinho para ver como serão esses valores, mas a notícia última que saiu agora do Marca diz que 50% do passe ficaria com o Furacão. Seria um ótimo negócio, até jogar para os nossos comentaristas ver o que eles acham, mas ficar com 50% do passe, jogando uma La Liga, podendo ter uma projeção para as principais ligas do mundo, acho que é um excelente negócio para o Furacão. O que vocês acham, Jana, Dalk, pessoal aí da mesa? Bom, pelos meus cálculos matemáticos aqui, né, sou muito boa de matemática, eu acho que seria ainda melhor, né? Porque aí 5 milhões continua sendo um valor super alto e ainda o Atlético fica com metade do jogador. Numa futura negociação, com certeza ele vai ser cada vez mais valorizado jogando as ligas europeias. Então eu acredito que com certeza é uma boa valorização. Lembrando que o Betis está numa boa classificação, né, na La Liga, é o quarto colocado, está ali na área de classificação para Champions. Então com certeza vai ser um jogador que vai ser bem utilizado lá e tem chances de conseguir brigar por títulos. E ele é muito novo, tem grande chance de ele fazer uma boa temporada e ele ser vendido para um grande, né? Não só da Espanha, mas a gente tem visto bastante os ingleses, né, comprando jogadores brasileiros, né? O mercado tá muito grande na Inglaterra de jogadores brasileiros, né? O tanto de jogador que tem ido para West Ham, pro Newcastle, pro Nottingham Forest agora, por exemplo, com o Scarpa. Então, eu acho que a chance do Atlético lucrar muito mais ainda com uma venda futura é gigantesca, gigantesca. Como a Jana falou. Só pra gente fazer um comparativo. Que ela é boa de matemática, então, pô. Mas eu sou mesmo, não era meme, não era brincadeira, gente. Então, o euro tá 6, que seja, 5 milhões de euros, já dá 30 milhões de reais. O Atlético pagou 10. Exato. É verdade. Já teve uma valorização gigantesca e ainda mantém uma porcentagem do passe. Então, e esses 12 dessa diferença, né, de 2 milhões de euros, de 7 para 5, né, pode se converter em, sei lá, 8, 10 milhões de euros na sequência. Exatamente, porque é 20% a mais, né? Exato. Então, acho que o negócio não é ruim. Não, né? ruim não é. É um tesouro, né? O problema é uma aplicação ali, né? É uma aplicação. Você abre um envelope daqui a alguns anos e aí conseguiu fazer o seu dinheiro render. Obrigado aí pro Carlos Mion, que trouxe aí essa notícia do Marca, e tá então a discussão aí. Agora o Atlético decide se pega 7 e dá 70%, pega 5 e fica com 50%, né? Então... uma coisa que o Atlético esses números, na verdade, eles ficam em segredo, né? A gente acaba falando muito mais. Vai atrás da informação. Mas assim, uma coisa que é bem importante é que é importante ressaltar isso. O Atlético é muito bom negociando. E isso é histórico. O Atlético vendeu 2 vezes o Douglas Coutinho. E por valor alto. Vendeu o Pablo por São Paulo, depois pegou de novo. De graça. Pegou de graça. O Atlético vendeu o Ribamar pro Egito. E depois ele voltou de graça. O Ribamar que tá lá na Chapecoense. Foi pra Chapecoense agora. Então o Atlético de negociação é muito bom. Fora a venda de Renan Lodge e Bruno Guimarães, né? Que foram extraordinárias. Não é à toa que tá onde tá. E vamos falar, o maior empreendedor do futebol paranaense se chama Mário Celso Petralha. Talvez do Brasil. Sim. Oi, Alê. Você tá me ouvindo agora? Sim. Não, vamos lá, é só pra fazer um comparativo. O Betis tá trazendo o Abner, 22 anos o Abner, porque vendeu o Alex Moreno, lateral de 29 anos,
por 15 milhões de euros pro Aston Villa da Premier League, né, do campeonato inglês. Então, se o Alex Moreno, com 29 anos, um jogador que nunca estourou, nunca chegou a fazer parte de seleção espanhola, ser um cara que jogasse Copa do Mundo, Eurocopa, etc., é vendido por 15 milhões de euros, 14 milhões de libras, mais ou menos, o negócio foi fechado com o Aston Villa da Inglaterra. Quanto que um Abner de 22 anos não pode valer, ainda mais num ciclo de renovação pós-Copa de seleção brasileira, quem sabe chegando a ser convocado, pode ser um jogador para valer aí 30 milhões de euros, aí os 50% ficam lindos, né? Com toda certeza, eu acho que o Atlético ainda vai ganhar muito mais dinheiro com o Abner do que essa venda específica pro Betis, e muito por isso que você falou, né? Porque o Betis perde um jogador que não era unanimidade no futebol espanhol no geral, né? Não tinha ido nem pra seleção direito, de 29 anos. Agora o Abner, se ele se encaixar no futebol espanhol, ele com toda certeza pode render muito mais. Canal Jovem... Seleção da Espanha. Desculpa, Linhares, o Alex Moreno. Três temporadas titular, nunca defendeu a seleção e era o nome do Betis, né? Pra você ver a diferença.